Bom dia, meus amores. Com muita alegria a gente inicia nessa manhã linda de sexta, né? Sextou! Que maravilha! Bom, nós vamos fazer uma revisão bem simples, né? Dos substantivos, tá bom? Então, vocês estão com o livro na mão, a gramática. Peguem a gramática, as páginas, tias vai copiar lá na página, né, da nossa sala de aula. A tia vai deixar as páginas copiadas, certo? Vai facilitar para você também. E outra coisa, tia vai deixar o slide, tá? O slide vai estar disponível e vocês vão estar assistindo, tá certo? Mas vamos lá, vamos à nossa aula. Bom, substantivo comum e substantivo próprio. Primeiro vamos saber o que é o substantivo. Substantivo é a palavra que designa o nome de seres, tá? Então ele dá nome a todas as coisas, né? Substantivo. Agora, no substantivo, nós temos uma classificação delas. Quais são? Substantivo comum. O substantivo comum são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie. Como, por exemplo, e ela inicia com a letra minúscula. Então, eu tenho exemplo de cachorro, né? Cachorro é uma palavra comum, tá? Agora, quando eu dou nome a esse cachorro, aí a gente já muda aqui, tá? Então, vamos lá aqui. Quando eu digo assim, o substantivo próprio. Então vamos lá. O substantivo próprio são aqueles que dão nome a um só ser da mesma espécie. Eles são escritos com letras o que? Iniciais maiúsculas. Aí eu disse, cachorro é um nome comum. Mas quando eu digo Rex, né? O nome do meu cachorro é Rex. Então, é um substantivo o quê? Próprio. Quando eu digo assim, cidade, cidade pode ser qualquer cidade. Mas se eu digo Santo Antônio de Jesus, é uma cidade, né? E o nome é o quê? É um nome próprio, tá certo? Então vamos lá. Substantivo coletivo. O que é o substantivo coletivo? Substantivo coletivo, né, que indica no singular uma coleção ou um conjunto de seres da mesma espécie, são chamados de coletivo, tá? No singular, porém, ele agrega o quê? Uma grande espécie. Então, quando eu digo assim, classe, eu me refiro ao quê? Classe de alunos, né? Classe de pessoas, tá certo? Se eu digo multidão, né? Quando eu digo multidão, eu estou me referindo ao quê? A um grande número de quê? De pessoas, tá? Então, vamos lá. O substantivo simples e o substantivo composto. O que é o substantivo simples? O substantivo simples, ele é formado por uma só palavra, tá? Aí, exemplo, a gente pode dizer peixe, flor, tá? Porque ele é formado o quê? Com uma única palavra, tá? Agora, quando eu digo assim, um substantivo composto, né? Se eu digo peixe espada, ele é formado por quê? Por duas palavras, né? Peixe, hífen, né? Que nós utilizamos o tracinho, né? Que é o hífen, para separá-la, ela é o quê? Uma palavra composta. Eu digo peixe, espada. É um exemplo. Então vamos lá. O substantivo composto ele é formado por duas ou mais palavras, certo? Por duas ou mais. Por exemplo, peixe, espada, bem te vi, certo? Estrela do mar. Então nós temos aí o que? Uma quantidade maior, né? Olha, peixe, espada. Aí eu digo bem te vi. Ele é formado por quê? Por três, né? Três palavrinhas aí que se separam, tá? Não ficam juntas. Vamos então, seguindo nossa aula. Eu digo também o substantivo primitivo e o substantivo derivado. E o que é o substantivo primitivo? O substantivo primitivo, amores, é aquele que dá origem a outros substantivos, né? É o primeiro, ele dá origem aos outros substantivos. Então, por exemplo, quando eu digo sorvete, cabelo, né? Jardim, certo? São um substantivo o quê? Primitivo, tá? Substantivo primitivo. Agora, e o que seria o substantivo derivado? O substantivo derivado, ele é formado a partir de outros substantivos, tá? Aí eu disse a vocês as palavras quais foram? Jardim, muito bem, eu disse jardim, eu disse cabelo e eu disse também sorvete.
Quais são as palavras derivadas dessa aí, ó? Ó, jardineiros, eu me refiro a quem? Jardim, eu estou me referindo a jardineiro. Então, essa palavra jardim, né, ela é a primitiva. Quem é a derivada? Jardineiro. Quando eu digo sorvete, né, sorvete é a palavra o quê? Primitiva. Mas se eu digo sorveteria, eu me refiro ao quê? Ao derivado, né? Por quê? Porque ela é formada da palavra sorvete, tá? Sorveteria é formada da palavra sorvete. Cabeleireiro, cabeleireira, tá? É formado de que palavra primitiva? Cabelo, tá bom? Então, vamos lá. Singular e plural. Nós temos aí. O substantivo pode variar em número, certo? Ou seja, pode estar no singular ou no plural. Aí nós temos, substantivo está no singular quando se refere a um único elemento. Está no plural quando se refere a dois ou mais elementos. Então, nós temos aí que a maior parte dos substantivos, né, faz o plural com o acréscimo do S, tá? Então, vamos ver aqui. Quando eu digo dia, né, dia, substantivo simples, ou substantivo, ele é singular. Agora, quando eu falo dias, ele tá o quê? No plural. Quando eu digo assim, prato, né, singular. Mas quando eu digo os pratos, eu me refiro ao quê? A mais de um prato, a mais de dois, a mais de dois. Os pratos, né? Então, com acréscimo de quem? Do S. Então, vamos lá. Vamos ver com acréscimo de outras palavras. Eu tenho a palavra viagem e eu tenho aí, ó, quais são as outras que formam aí o plural dessa palavra viagem? Viagens. Qual é o acréscimo que eu tenho? N e S, né? O NE e o S. Então, eu tenho ens, tá? Eu tenho ens, com acréscimo do ens. Eu tenho feijão. Feijão. Feijão, singular. Agora, se eu digo feijões, né? Feijões. Qual é o acréscimo que eu vou ter num plural? Aí, para essa palavra, ons, tá? Ons. Agora, eu digo varal, ó, com L, varal. Mas, se eu vou passar essa palavra para... Se eu vou passar essa palavra para o plural, como é que eu passo? Varais. Qual é o acréscimo que eu boto? Ies, tá? Se eu digo arroz, mas se eu digo arrozes, né? Qual é o acréscimo que eu boto para o plural? Es, tá? Então, nós temos acréscimo com S, acréscimo com ens, acréscimo com ons, acréscimo com is e acréscimos com es, tá bom? Qualquer dúvida, pode falar com a tia, tá certo? Vamos lá, então. Substantivo masculino e feminino. Olha só, o substantivo pode variar em gênero, ou seja, ele pode ser masculino ou feminino, tá? Aí, assim, antes de um substantivo, são usados os artigos o, os, e uns, tá? Antes do substantivo feminino, são usados artigos a, as, uma e umas, tá bom? Então, vamos a um exemplo. Eu tenho assim no masculino, pai, menino, jogo, né? São palavras que são terminadas, né? Aí eu tenho o que? O masculino, né? Com o, a outra com o e a outra pai, né? Terminada com mi, certo? Então, vamos lá. Mas no feminino, como é que fica? Eu tenho mãe, né? Eu tenho mãe, eu tenho casa, eu tenho felicidade, ó, felicidade. Mas eu posso ter o quê? Menina, né? Eu tenho menina, eu tenho casa, certo? Então, nós temos aqui palavras que elas estão no feminino, tá bom?
Bom, amores, por hoje é só. Quero que vocês estudem direitinho. Tia vai disponibilizar o slide para que vocês assistam, tá? E acompanhem. E qualquer dúvida pode me procurar e as páginas eu vou deixar anotadas na plataforma. Um beijo, um bom final de semana e bons estudos, tá?